não te vejo, eu quero olhar vocês. Amém? Glória a Deus. Amado, coisa boa poder estar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor com a palavra, com louvor. Que o louvor tem que ser a palavra cantada. E querido, Deus me dá uma palavra dos céus para a sua vida hoje. Estamos suados aqui, ó, muita unção caindo, amém. Eu e Josué que estamos derretendo. É o mal dos fofinhos, né? Os fofinhos. Eu já falei, irmão, só tem unção quem é gordinho. Magrinho que nem o Cristiano assim, rapaz, não tem unção. A gente está aqui, ó. A palavra de Deus fala que aquele inteiro do seu interior flui o rio de água viva. Está fluindo, ó, rio de água viva aqui, ó. É muita unção, querido. Os magrinhos soa. Deixa eu ver quem é magrinho. Quem é magrinho não sou. Ah lá, o Gilson. Gilson não sou. Gilson, Thiago tá suando? Tá não, aqui a gente está suando unção aqui, né? Mas amém, glória a Deus. Irmãos, se Deus quiser, ano que vem, verão do ano que vem, a gente vai estar com o ar-condicionado bombando aqui, meu irmão. Vai estar de fogo só do Espírito Santo. Né? Não vai ter calor, vai ser só glória. Amém? Abra a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Amém? Quem trouxe a Bíblia, a gente já está com o projetor aí, a gente não instalou, querido. Mas eu prometo que semana que vem, o nosso projetor vai estar instalado e pronto para poder projetar ali a palavra, o louvor. É ruim a gente cantar a canção sem conhecer, né? Mas a gente vai botar ele ali em nome de Jesus, amém? 2 Crônicas, capítulo 21. Quem abriu, amém? Quem não abriu, eu peço que pare de procurar e preste atenção aí, para a gente poder aproveitar. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Posso ler, amados? Amém. Então vamos lá. Fala conosco, papai. Diz assim a palavra. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram ao rei Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eles que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu. Então Josafá teve medo. Quero parar por aí, depois a gente vai voltar nesse versículo, mas eu quero abrir esta palavra. Essa palavra de Deus que vinha um grande inimigo contra ele. Os filhos do Moabitas e os filhos do Amonita, e se eu não estou enganado, querido, esses aí são os filhos de Ló. Os Amonitas e os Moabitas, salvo a minha memória se está enganada, são descendentes de Ló, que eram parentes do povo de Deus. Mas diz que eles vinham para guerrear uma grande multidão, incontável. E quando o mensageiro chegou para o rei Josafá, rei de Jerusalém, ele teve medo, querido. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Que nesta noite não seja uma palavra apenas de conhecimento. O conhecimento é maravilhoso. A palavra de Deus fala que o povo perece, o povo sofre por falta de conhecer a tua palavra. Então, conhecer a tua palavra traz vida, conhecer a tua palavra traz libertação e salvação. Mas, Pai, que não seja apenas conhecimento, mas que hoje haja poder. Como Paulo diz: eu não vim trazer a vós palavras de sabedoria humana e de conhecimento, mas eu vim trazer o poder de Deus. Pai, que o teu poder se manifeste hoje, que a tua glória se manifeste aqui, que vidas venham ser libertas de cadeias. Senhor, que toda a estrutura do inferno seja desfeita hoje, e que nossa mente e o nosso coração esteja aberto a toda palavra de salvação e a toda palavra de cura a ser ministrada hoje. Todo espírito do inferno seja expulso desse lugar. E eu declaro nossa mente, nosso coração, Senhor, prostrado ao teu altar, para receber aquilo que tem dos céus para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Sim, Moabitas e os Amonitas eram filhos de Ló. Viu? Então, para não ficar só nas minhas palavras, os Moabitas e os Amonitas eram descendentes de Ló, daquele que foi para a caverna, e ela deitou, as filhas se deitaram com ele. Então tu vê, né, querido, o que uma vida que fora da direção de Deus faz. Mas enfim, diz a palavra de Deus que Josafá teve medo, querido. Medo, temeu. Uma grande multidão vinha incontável contra ele, e ele teve medo. Querido, medo faz parte da nossa vida.
E falando em medo, esses últimos anos que a gente passou, o medo foi uma palavra constante na nossa vida. A gente teve medo quando a Covid veio e as pessoas não saíam de casa. Quem é que teve parentes que pegou Covid e que quase bateu as botas? Quem teve? Eu tive. A gente repreendeu o espírito da morte, meu sogro ficou bem, mas minha família lá ficou um pouco abalada quando o Covid bateu. Outras famílias até perderam entes. Quem perdeu algum ente querido pela Covid? Olha ali, a irmã Ana, a irmã Vera. Então assim, veio o medo por causa da doença, da enfermidade. Logo depois veio o medo da guerra, veio guerra na Rússia. E aí veio mais guerras, aí agora vem um governo aí que só pela misericórdia de Deus, e a gente vê as coisas encarecendo, aí o medo das dívidas. Então assim, ó, o medo, ele é uma constante. Meu sogro está assistindo. Quem? Meu sogro. Meu sogro? Ah, meu sogro José aí, ó, glória a Deus pela sua vida. O medo bateu, mas ele se retirou em nome de Jesus, né, meu sogro? Então o que acontece? O medo, querido, ele faz parte da nossa vida. É um sentimento que vira e mexe, bate no nosso coração. Mas o que é o medo, querido? Se você for no original, se você for no dicionário, medo é o estado emocional provocado pela consciência que se está diante de um perigo, de um risco ou uma ameaça, ainda que seja real ou imaginária. Então o medo é o quê? É uma sensação, é um sentimento provocado pela nossa consciência, dizendo assim, olha, cuidado. Porém, por mais incrível que pareça, o medo é algo bom, porque tudo que Deus fez é bom. Deus fez o medo. Quando Deus criou lá o medo, que é uma produção química, eu não pesquisei, da próxima vez até pesquisei, o que provoca o medo, porque a alegria é provocada pelo quê? Pessoal da ciência aí, pelas dopaminas, não é verdade? A dopamina, ela cria uma sensação de alegria. O medo também é uma reação química do corpo, provocada e gerada por Deus. Por quê? Porque o medo, ele é um sistema de proteção dado por Deus para a nossa vida, querido. Ele é um sistema de autoproteção, é um aviso para nós que tem algo fora do comum. Você quer ver exemplo? Aí você está fazendo uma trilha. Quem gosta de fazer trilha aqui? Quem gosta? A minha esposa adora e eu não, né? Mas eu tenho que ir para acompanhar. Aí tu vai fazer uma trilha no meio do mato, e aí de repente você escuta aquele psss, que é o quê? É uma cobra, é uma cascavel. Então, de repente você se depara com aquele bicho peçonhento, e aí vem aquela química do Senhor enviada para o nosso cérebro, acionando o medo, e o medo vai fazer o quê? Vai fazer você passar a mão nele e falar assim, nossa, que coisa mais linda, que cuti-cuti. Alguém faria isso com o medo? Não, o medo vai fazer o quê? Se desviar, vai fazer fugir. Ou seja, o medo vai acionar o quê? Olha só, é um estado emocional provocado pela nossa consciência que eu estou diante do perigo. Então, o medo, ele serve para mostrar que há um perigo naquele lugar. Então, quando você vê uma serpente, o medo aciona no teu organismo, na tua mente, que aquilo é algo ruim, que aquilo pode te fazer mal, e você foge. Por quê? Porque o medo é bom, querido. O medo não é ruim. Porém, existem vários tipos de medo. Tem pessoas que têm medo de serpente, e glória a Deus por isso. Que quem tem medo de serpente nunca vai ser picado por ela, querido. Mas tem pessoas que têm medo, por exemplo, de ser aceito por pessoas. Tem gente que morre de medo de fazer novas amizades, porque tem medo da rejeição. Tem pessoas que têm medo de errar. Outras têm medo da morte. Quem aqui tem medo da morte, querido? Levanta a mão aí. A irmã Vera tem. Mais alguém tem medo da morte? Querido, eu vou te dizer, crente não tem que ter medo da morte, porque a morte para o mundo é fim. A morte para o mundo é perdição, é uma incerteza, mas a morte para o crente é coroação. Diz a palavra que louvado é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando chegar aquele dia, meu querido, que o Senhor me chamar, eu vou fazer festa. Eu já falei, meu velório, eu quero ministério de louvor cantando e dizendo assim, eu quero estar com Cristo
Quando a luta se trava, e o quê? No lance imprevisto, à frente, até que eu possa, lá na glória, se alegrando com a vitória, onde Deus vai me coroar. Querido, é época de coroação na morte do crente, mas tem gente que tem medo dela, tem medo, tem pessoas que têm medo de não ser correspondido, e são vários os medos, mas a questão é, por que muitas pessoas têm medo? Geralmente, nós temos medo, mas não daquilo que nós dizemos. Por exemplo, alguém que tem medo de cachorro. Será que a pessoa tem medo do cachorro? Ela vê um shih tzu. Quem é que gosta de shih tzu? É aquele cachorrinho lindo, balanço. Ou vê um pug, né, um pugzinho com a Marina no mundo. Ninguém vai ter medo, mas quem diz que tem medo de cachorro? Na verdade, ele não tem medo do cachorro, mas ele tem medo do quê? Da mordida que ele pode te provocar. Então, quando nós dizemos que nós temos medo, a gente não tem medo da coisa em si, mas dos eventos futuros que aquele medo pode causar. Por exemplo, quem tem medo de voar? Quem tem medo de avião aqui? Eu morro de medo. A irmã José. Irmã José, você tem medo de avião? Mais alguém aí, cadê? Se acusa. Aí o que acontece? A irmã Vera, quando vê um avião, ela fica chorando de medo por causa da aeronave que está parada no estacionamento? Não, querido. Ela não tem medo do avião, ela tem medo do quê? De dentro do avião, o avião decolar e o quê? E cair com ela dentro. Então, na verdade, o medo não é aquilo que nós dizemos ter, mas nós temos o medo do quê? De um possível fracasso ou algo que possa acontecer, a qual nós não temos controle. Nós temos medo dos eventos futuros que aquilo pode causar. Por exemplo, a pessoa que tem medo de se relacionar com amigos, ele não tem medo de se relacionar com amigos, ele tem medo de ser decepcionado. Uma pessoa, por exemplo, que diz que tem medo, que, por exemplo, a gente quando é jovem, adolescente, é normal os homens terem medo de falar com mulher. Cadê os homens que tinham medo de falar com mulher? Levanta a mão. Eu tinha. Morria de medo de falar com a mulher. Às vezes as mulheres chegavam, queriam conversar comigo, e eu ficava com vergonha, querido. Mas aí tá, eu tinha medo da mulher? Não, porque eu tinha mãe, eu tinha irmã, eu tinha tias e primas. O meu medo não era de mulher. O meu medo era o quê? Era de receber uma rejeição da menina que chegava. Então, o problema não é questão de ter medo daquilo que nós falamos. O problema é que nós temos medo daquilo que nós não controlamos. E esse é o problema, querido. Nem sempre você vai ter controle de tudo. Nem sempre. Fala para o teu irmão assim, ó. Você não tem o controle de tudo. Fala para o teu irmão. Josué, quero te dizer algo. Você não tem o controle de tudo. E esse é o problema. É que quando nós não temos controle de algo, o medo, ele pode se alojar em nossa alma. E quando nós permitimos que o medo nos domine, ele nos paralisa. E aí é um medo ruim. Porque assim, como eu disse, o medo é algo bom. É um sistema de proteção. É um sistema de autoconservação que Deus nos deu. Por exemplo, a serpente vem. A serpente ela vem ali e começa a fazer o psss. Quando você vê aquele barulho, a tua mente logo associa o quê? É uma cobra, é peçonhenta e pode me picar, pode me fazer mal. O normal é o quê? Eu ver a serpente e fugir dela. Mas quando o medo ele nos paralisa e domina a alma, a pessoa fica como? Quando vê algo, ela paralisa. Aí a pessoa vai atravessar a rua e vê um ônibus chegando. Quantas pessoas já tiveram um amigo ou amiga que diante do ônibus vindo fala assim, olha o ônibus. Aí o natural que a pessoa sai correndo, né? Tá vindo um ônibus, o ônibus vai te pegar, vai te atropelar, você sai correndo. As pessoas que são paralisadas pelo medo, elas ficam imóveis. Porque o medo é tamanho, o medo é tão grande que acaba paralisando. Aí tem que vir alguém te empurrar. Você olha o ônibus, guria, tu vai morrer. Olha o ônibus, rapaz, vai te atropelar. Porque esse é o problema. Quando o medo ele nos domina, querido, ele
paralisa a nossa alma, ele paralisa a sua vida, ele paralisa os seus sonhos, e ele paralisa até a tua fé, querido. Porque o medo, ele tem que ser um sistema de autopreservação. Mas quando ele está te paralisando, querido, é um instrumento que o diabo tem feito para te roubar do centro da vontade de Deus, querido. E eu quero falar aqui sobre alguns homens que tiveram medo na palavra de Deus. A palavra de Deus fala, por exemplo, que o povo de Israel, quando chegou na entrada de Canaã, Moisés levantou 12 líderes, 12 príncipes, eu já preguei isso aqui na igreja, e eles foram lá para ver a terra de Canaã, andaram 40 dias sobre aquela terra, viram que a terra era maravilhosa, eles voltaram confirmando que a terra de Deus, havia falado, era real, que tinha realmente manava leite e mel, tinha frutos, tinha tudo aquilo que Deus tinha dito. Porém, diz a palavra que eles viram também que havia naquela terra homens poderosos, cidades fortificadas, a qual Deus não tinha falado. Agora veja assim, eles eram crentes, eles eram líderes do seu povo, eram príncipes da sua tribo, já haviam vivenciado milagres de Deus, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o exército de Faraó entrar no mar e ser devorado pelo mar, eles viram o maná do céu cair quando tiveram fome, eles viram a água brotar da rocha quando tiveram sede, Deus enviou cordonices quando eles tiveram vontade de comer carne. Mas assim, diante da dificuldade, diante de coisas grandes aos seus olhos, eles tiveram medo. E diz a palavra que o medo permitiu que roubasse aquilo que era de Deus para a vida deles, ao ponto deles querem voltar para a época da escravidão, voltar para o Egito. Então assim, pensa comigo, 10 homens voltaram difamar a terra, e esses 10 homens fizeram que toda aquela geração, quando eles voltaram testemunhando da terra, e deixaram que o medo paralisasse não apenas eles, mas paralisou toda aquela geração, ao ponto que nenhum deles entraram, a não ser quem? Quem entrou? Josué e Caleb. Toda aquela geração foi contaminada pelo medo desses 10 líderes, 10 homens que foram vivenciar o poder de Deus, vivenciar a glória de Deus, vivenciar os milagres, mas o medo deles fizeram eles não apenas não entrar, mas fizeram também que 2 milhões de pessoas não entrassem na promessa de Deus. Por quê? Porque o medo rouba a promessa de Deus em nossas vidas. Infelizmente, mas não só apenas o medo de coisas grandes, como foi que aconteceu com esses homens. Às vezes, o medo entra em nossas vidas através de coisas pequenas, querido, ao qual a maioria não teria medo. E o pior, às vezes, uma única palavra tem o poder de te paralisar, querido. Quer ver exemplo? Quantas vezes, querido, você estava ali buscando um projeto, buscando algo para a tua vida, e uma palavra veio e acabou, paralisou a tua vida. Aquela famosa palavra: você nunca vai conseguir. Querido, essa palavra já matou sonhos, matou projetos de casamentos, de profissões, de ministérios. Quando o quê? Quando alguém que tem valor para você, quando um pai, uma mãe, um amigo, um irmão chegou e falou assim: cara, você não vai conseguir porque você é burro, você não vai conseguir porque você não tem capacidade, você não canta bem, cara, desiste, isso não é para a sua vida, cantar não faz parte do teu chamado, desiste de cantar. Quando as pessoas sonhavam com o propósito de uma empresa, construir algo, mas alguém falou assim: olha, essa empresa não é para você, você não tem capacidade, você não tem qualificação, você nunca vai conseguir. Olha para você, seus pais não conseguiram, sua família não conseguiu, e esse tipo de palavra, ela consegue paralisar, trazer medo e paralisar a nossa vida. Daí, o inimigo tem usado o quê? Ele tem usado o medo como instrumento para paralisar os sonhos de Deus para a sua vida. O sonho de ter um marido ou uma esposa abençoada. As pessoas olham para si e não conseguem
enxergar a qualidade em si mesmo e se boicota, nunca consegue ter um relacionamento sério. Por quê? Porque o medo de perder, o medo de errar, de não conseguir, faz muitas vezes você nem tentar se relacionar com alguém. Outros, o medo de conseguir uma profissão melhor porque se acha incapaz, não tem capacidade, aí a pessoa, ao invés de estudar, correr atrás, ela prefere o quê? Nem tentar, para não se decepcionar. Mas, meu querido, eu quero dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela traz uma expressão 365 vezes. Sabe qual expressão é essa? A palavra de Deus fala assim, ó, uma para cada dia do ano: não temas. A palavra de Deus, ela traz essa expressão, não temas, 365 vezes. Sabe por quê? Porque Deus é conosco, querido. Não tem palavra, não tem maldição que vai te pedir. Quantas pessoas se boicotam até hoje, querido? Porque quando olham você, só olha aquilo que disseram que você seria. Lançaram palavras malditas da tua infância. Você cresceu ouvindo palavras que você nunca alcançaria nada, que você nunca teria sucesso na vida profissional, na vida emocional, na vida ministerial. Você tomou posse disso, deixou que esta palavra gerasse um medo que paralisou você até hoje, querido. Mas Deus manda dizer: filho, não tenhas medo, porque eu sou contigo. Isso que é meu exemplo, irmão. Essa semana eu preguei aqui, e aí teve um comentário de uma irmã, que eu não conheço não, mas é aqui de Nova Santa Rita, e ela falou assim: puxa, esse pastor de vocês aí tem um tique. Eu tenho. Ninguém nunca percebeu que eu tenho tique, né? É quase imperceptível. Mas, amados, é interessante, eu gosto de falar sobre isso, porque para mim isso não é um trauma, para mim isso não é problema, para mim isso é honroso e glorioso. Sabe por quê? Porque eu tenho uma enfermidade que às vezes está pior, às vezes está menor, às vezes quase não existe, às vezes eu estou atacadão. Se chama síndrome de Tourette. É uma doença que não tem cura. Hoje em dia mais conhecida, tem até influências na internet. Alguém conhece alguma influência na internet que tem Tourette? Tem aí o Dizenda, e tem outros, tem filmes que falam sobre isso hoje. E eu tenho uma doença que não tem cura. Essa doença, ela tinha tudo para me causar medo. Medo da rejeição, medo de não ser bom o suficiente para alcançar as coisas, medo de que as pessoas não me compreendessem e me rejeitassem. Eu tinha tudo, querido, para ser um fracassado. Por quê? Por causa do medo. Só que o que acontece? Deus falou para mim: não temas. E a enfermidade, ela não me dominou, querido. Ela pode me acompanhar, mas ela não vai ditar quem eu sou, porque a palavra de Deus fala que Ele escolheu as coisas loucas, as coisas vis, as coisas que não são, para enlouquecer aquelas que são alguma coisa, ou pelo menos que se acham. Então, como Paulo falou, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. E querido, o medo poderia ter me dominado, mas ele não me dominou. Passei a minha infância com ela, e as pessoas tiveram que me aceitar como eu era. Querido, ela não me impediu de ser militar da Força Aérea. Eu sou militar de carreira, sou o primeiro sargento da Força Aérea, hoje aposentado, não é verdade, mas servi às Forças Aéreas por 24 anos da minha vida. Fui um dos militares mais condecorados na minha área. Eu tenho medalhas por ser um excelente militar. Fui um profissional que mais dominou o assunto da minha área que eu trabalhava. E, meu querido, a minha enfermidade, ela podia me trazer uma marca, mas não é uma marca de medo, mas é uma marca de superação, querido. E quantas vezes você tem deixado que o medo te traga uma marca de derrotado, uma marca de que nunca vai conseguir, que nunca vai alcançar, porque alguém disse que talvez você não conseguisse. Querido, eu ouvi muito de pessoas: você não vai conseguir por causa disso, você não vai alcançar por causa disso. Mas eu alcancei porque o Senhor é comigo. A minha enfermidade não me impediu de casar e de ter filhos. A minha enfermidade não me impediu de pastorear e trazer uma palavra de salvação e cura para a tua vida. Aí eu te digo, querido, qual é o teu medo? O que tem te paralisado, querido? Eu digo, a minha
vê o inferno, mas ele vê um homem cheio do Espírito Santo de Deus, querido. Por quê? Porque o medo da rejeição não me impediu, querido. E qual é o teu medo? O que tem te amarrado, querido? Diz a palavra de Deus que os discípulos no mar da Galileia, Mateus 14, 23, diz a palavra que Jesus estava no meio da multidão, já havia multiplicado os pães e peixes e alimentado mais de 5.000 homens e mulheres. Diz a palavra que Jesus se despediu de todos, colocou os 12 discípulos no barco e lançou eles ao mar. Diz a palavra que Jesus subiu e foi orar. E diz a palavra que na quarta vigília da noite, Jesus veio andando sobre as águas. E diz a palavra que nisso uma grande tempestade veio e assolava o barco, e balançava o barco para lá e para cá. E aí de repente eles tiveram medo. Diz a palavra que eles tiveram medo. E aí de repente eles veem Jesus se aproximando, mas eles não reconheceram que era Jesus, mas antes pensaram que era o quê? Um fantasma, querido. Olha só, Jesus estava andando sobre o barco, vindo à direção deles, e eles enxergaram como um fantasma. A questão é, eles já tinham vivenciado essa experiência. Se você for ver na palavra de Deus, alguns versículos anteriores, eles estavam no mesmo mar, atravessando o mar, mas Jesus estava no barco, e diz que veio a tempestade, eles apavoraram, eles clamaram a Jesus: posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Por quê? Só porque estás comigo eu. E aí eles clamaram. O Senhor Jesus acordou, acalmou a tempestade e falou assim: ó, por que vocês são tão tímidos? A palavra tímido é a mesma palavra para falar sobre covarde. Por que vocês são tão covardes, incrédulos? Vocês ainda não entenderam que quem anda comigo, o barco não afunda. E aí passa o tempo, eles têm a mesma experiência, só que dessa vez Jesus não estava com eles fisicamente, mas eles estavam onde? Orando e clamando. Então de repente Jesus vem em sua direção, mas o medo fez que eles não o reconhecessem, querido. Sabe por quê? Porque quando você está com medo, o medo ele tem a propriedade de te cegar, querido. O medo nos faz cegar. O medo nos faz perder a visão espiritual. Ele faz a gente perder o foco, perder a visão de Deus, querido. Era Jesus vindo na direção deles, mas eles, além de não reconhecer, acharam que Jesus era o espírito das trevas, querido. Só que assim, ó, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles andavam com Jesus, mas ainda que eles estivessem muito tempo andando com Jesus, quando o medo dominou, eles ficaram cegos espirituais, querido. Olha que forte isso, querido. Quantas vezes Deus enviou pessoas que eram ungidos de Deus, homens e mulheres de Deus, para nos ajudar em situações difíceis, mas nós com medo afastamos ele das nossas vidas. Pior, muitas vezes Deus está mandando alguém e a gente está dizendo que é enviado do inferno, que foi o que os discípulos fizeram. Aí Deus está mandando o profeta de Deus trazer umas palavras dos céus para a sua vida, está enviando pessoas para te ajudar, mas você tem rejeitado. Sabe por quê? Porque o medo faz você duvidar e se afastar daquilo que Deus tem para a tua vida, querido. Faz até achar que aquilo que é de Deus é obra do diabo. Aí Jesus está pregando, curando enfermos, expulsando demônios. O que os religiosos falaram? Eis que você expulsa pelo poder de Deus e puro. Olha só, Jesus curando, Jesus operando milagre, Jesus fazendo coisas sobrenaturais, mas os religiosos da época disseram que Jesus fazia aquilo pelo poder das trevas. Por quê? Porque eles tiveram medo. O medo dos religiosos de saber se Jesus era ou não o Messias, fizeram eles ver
Jesus, ouvir Jesus, mas trancar o seu coração para receber a revelação dos céus, querido. Em 2 Reis, a palavra de Deus fala, estava Eliseu e seu servo Gileazim. E aí, o rei da Síria tinha mandado todo o seu exército, porque ele falou assim, ó, rapaz, toda vez que eu tenho um projeto de guerra, alguém do nosso meio vai lá e conta para o nosso inimigo o que está acontecendo. Eu quero que você descubra quem é o X9, quem é o espião do nosso exército. Aí os soldados generais dele falaram assim, não, rei, o problema não é esse. O problema é que lá em Israel tem um profeta de Deus, que revela tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é falado nos corações aqui. Deus vai e revela para ele. Aí que esse general da Síria fala, o rei da Síria fala, vai lá e me traz esse profeta aqui. Aí diz a palavra que de repente está Eliseu e Gileazim numa cidade, e aí vem um grande exército vindo em direção, e diz a palavra que o servo de Eliseu teve medo, e falou, meu Deus, o que vai ser de nós? Aí diz a palavra que Eliseu olhou para ele e falou assim, Senhor, abre os olhos espirituais, para que ele veja. E diz a palavra que quando Eliseu orou, ele abriu os olhos e viu que havia uma quantidade muito maior de anjos do Senhor ao volta deles do que a quantidade de inimigos. Mas por quê, querido? Porque ele estava paralisado pelo medo, e o medo havia cegado a visão espiritual daquele servo. Então aprenda uma coisa hoje, querido, ainda que a situação na tua vida seja difícil, ainda que esteja vivendo aos seus olhos um caos completo, eu quero te dizer que tudo está sob o controle de Deus. Amém, igreja? O Senhor manda te dizer nessa noite o que tem te roubado a paz. Qual situação que tem te trago medo, insegurança, tem colocado no seu coração um desejo de desistir dos teus sonhos, desistir da tua família, desistir do teu trabalho, desistir do teu chamado de Deus. Filho, o Senhor manda te dizer nessa noite, filho, não temas. Amém, igreja? Então Jesus, andando sobre o mar, viu que eles estavam com medo, e ele falou assim, ó, tende bom ânimo, sou eu, não temas. O Senhor Jesus viu que o medo estava tomando conta dos discípulos do mar. Então o Senhor Jesus declara, parem de pensar bobagem, parem de achar que é um espírito das trevas, parem de achar que o que eu tenho enviado para vocês é morte. E ele falou assim, sou eu. Tenha bom ânimo. Ânimo significa sejam corajosos, não temais. Aí respondeu Pedro e falou assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E aí o Senhor falou assim, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Querido, Pedro foi ousado, confiou na palavra de Deus, não temos. E ele falou, eu vou então contigo. E aí acontece, diz a palavra, eu fico imaginando, querido, eu fico imaginando Pedro colocando os pés para fora do barco, e os discípulos que estavam com eles começaram a dizer assim, Pedro, tu está maluco, Pedro, tu vai afundar, Pedro, não vai, cara, tu vai morrer, olha o vento, olha a tempestade. Mas Pedro ouviu a voz do Senhor, ele sabia quem tinha falado com ele, e ele não temeu. E tirando Jesus, Pedro é o único homem na face da terra que andou sobre as águas. E meu querido, interessante aqui, os outros discípulos, eles eram amigos de Pedro. Esses outros discípulos, eles eram crentes que andavam com Deus, eles eram pessoas espirituais, porém elas não ouviram a palavra profética que Deus te deu, dizendo, venha e não temas. E meu irmão, aprenda hoje que quando confiamos na palavra de Deus liberada sobre nossa vida, não tem demônio, não tem tempestade que possa nos afundar, querido. Deus tem te dado a palavra, querido. Muitas vezes vai vir pessoas que são mulheres e homens de Deus, que talvez
não estão ouvindo a direção de Deus para a tua vida. E se você está ouvindo para essas pessoas, você pode muitas vezes começar a duvidar e até ter medo da promessa de Deus, querido. Nós, quando viemos para cá, as pessoas diziam: o que tu vai fazer lá? Pastor Vitor, pastor dizia: o que vocês vão fazer na Nova Santa Rita? Cara, é muito longe. Cara, não vai. Fica aí na tua casa. Continua o trabalho na tua casa. Querido, todas as vozes eram lógicas. Por que eu vou andar 40 quilômetros todo dia para vir no culto? 40 quilômetros para voltar. Aí tu vai fazer visita. São mais 40 quilômetros. Então, assim, as dificuldades são muitas. Mas a questão é que eu e minha esposa tivemos uma palavra de Deus. E meu querido, quando tu tem a palavra de Deus, não tem medo, não tem tempestade, não tem dificuldade que vai te afastar de viver aquilo que Deus falou para ti, meu querido. A igreja está aí? Não está. Vocês não estão? Eu acho que vocês não estão entendendo aquilo que eu estou dizendo. O que vai acontecer, querido? Pessoas vão tentar te parar. Pessoas vão usar o medo, vão usar as coisas naturais para te impedir, vão usar a lógica. Meu querido, a lógica de Deus é muito doida, querido. Eu falei isso aqui em umas pregações, que a lógica de Deus é muito doida. A lógica nossa diz assim: eu quero facilidade, eu quero aquilo que é mais fácil, aquilo que vai me trazer prazer rápido. Mas nem sempre, querido, Deus vai trazer facilidade para a tua vida. Olha só que louco, irmãos, olha só, eu estava falando com a minha esposa essa semana sobre isso. Está lá, Paulo e Silas estão lá numa cidade pregando o evangelho, tá? Pregando a palavra de Deus. Aí de repente tem uma mulher que tem um espírito de adversão. E aonde ia essa mulher fazer? Eis os homens de Deus que pregam a palavra do Deus vivo. E aonde ia essa mulher com o espírito de adversão falava isso? Numa hora, o que ela falava era mentira, queridos. Não, o que ela falava era verdade. Realmente eles eram servos de Deus e realmente eles tinham a palavra dos céus. Mas quem falava, falava com engano, falava através do espírito de mentira. E aí Paulo chega, repreende o espírito demoníaco daquela mulher, e aquela mulher é liberta. Só que acontece, essa mulher era serva, era escrava, e os homens ganhavam dinheiro com ela. E esses homens ficaram loucos, porque Paulo tinha repreendido o espírito demoníaco que trazia a revelação para aquele povo. E eles foram chicoteados, 30 chibatadas nas costas, e foram largados na prisão. Agora tu pensa comigo assim, que lógica maluca, querido. Eles estavam ali se prostituindo. O que Paulo e Silas estavam fazendo naquele lugar? Eles estavam bebendo? Eles estavam fugindo do projeto de Deus? Não, eles estavam fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra. Mas mesmo pregando a palavra, mesmo estando no centro da vontade de Deus, não impediu deles tomarem chicotadas, 30 chicotadas nas costas, não impediu deles serem lançados numa prisão fétida, querido. Agora eu fico imaginando, é a mente de Paulo e de Silas preso, porque estavam fazendo a obra de Deus. E aí eu te penso o quê? O que seria o natural? Dizer o quê? O que tu diria, Israel? Tu estava pregando o evangelho, foi preso, foi chicoteado. Qual a palavra que veio no teu coração? Deus me esqueceu de mim. Deus me abandonou. Por quê? Eu não estava fugindo do chamado de Deus, eu estava pregando a palavra, eu estava fazendo a obra de Deus. Fiz o bem para uma pessoa que estava escrava do diabo e ainda assim eu fui preso. Deus me abandonou. O medo poderia ter dito para eles assim: ó, Deus não está com vocês, parem de pregar. Mas diz a palavra que Paulo e Silas fizeram o quê? Louvar. Diz que eles começaram a louvar e adorar o Senhor. E quando eles começaram a louvar e adorar o Senhor, um terremoto aconteceu naquele lugar. As cadeias foram quebradas. Diz a palavra que Paulo e Silas pregou para o carcereiro, para a casa dele, para todos os presos, e houve salvação naquele lugar. Ou seja, Deus estava no controle, querido. Só que muitas vezes vão acontecer situações na nossa vida que você não vai entender. E meu querido, você não precisa entender. Você precisa o quê? Crer. A nossa fé, a nossa vida com Deus não significa que as coisas
pessoas normais diziam: cara, por que você vai para a Nova Santa Rita? E eu vou te dizer: porque Deus mandou, porque Deus me chamou. E quando Deus chama, querido, o medo ele bate em retirada. Quando Deus manda, o medo não tem lugar. Quando você sabe quem te chamou, meu querido, você anda sobre as águas. Você vive o sobrenatural com Deus. E sabe o que vai acontecer? Quando as pessoas que são crentes, que são teus amigos na fé, mas não creram na palavra, mas eles vão ver a palavra se tornando real, eles vão dizer assim: puxa vida, por que eu não criei também? Eu fico imaginando quando Pedro começou a andar. Ele não ouviu o que Tiago falou, o que João falou. Ele não ouviu o que Judas falou, o que Zebedeu falou. Mas ele creu, ele andou porque ele tinha uma palavra. E quando ele começou a andar, eu fico imaginando os discípulos ali glorificando a Deus, porque estava Jesus e Pedro andando sobre as águas. Eu fico até imaginando assim: puxa vida, eu devia ter acreditado, eu devia ter ido também, querido. Mas quando você crê, é para a tua vida. Agora, interessante aqui, se a palavra parasse por aqui, seria maravilhoso. Pedro teria andado com Jesus, se encontrado, se abraçado, voltariam pulando sobre as águas, alegre e feliz, entrariam no barco, glorificando e testemunhando o poder de Deus. Mas diz a palavra que, sentindo o vento forte, Pedro teve medo. E diz a palavra que quando ele começou a olhar o vento forte e teve medo, ele começou a afundar e clamou a Jesus: Senhor, me salva. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou o filho e disse: homem de pouca fé, por que duvidais? Querido, Satanás, ele sempre vai tentar fazer com que nós perdemos o foco. Enquanto Pedro, querido, ele estava olhando para Jesus, o vento vinha, o vento balançava, e ele não estava nem aí, ele estava andando sobre as águas, glorificando. Mas quando ele parou de olhar para Deus, quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para a situação em sua volta, ele teve medo e afundou. E essa é a questão, querido. Por que teve medo? Por que Pedro teve medo? Porque Pedro olhou para o vento. Ele olhou a dificuldade. Ele deixou de olhar para Jesus. E meu querido, o fato de você já estar vivenciando o milagre de Deus na sua vida não significa que não vão existir ventos contrários, querido. Aí o que acontece? A pessoa está vindo na igreja, está vendo os filhos vir para a casa do Senhor, e ela está feliz, está alegre, porque o Henrique veio na casa do Senhor, porque o Cristiano, seu marido, está vindo para a casa do Senhor, porque, e assim vai, eu estou dizendo de você, viu, que a gente está vendo. Mas aí um dia o Henrique não vem. Mas aí um dia, a mulher que estava lá buscando o Senhor, ela tropeça, ela faz algo de errado, e aí o que acontece? Você começa a duvidar. Meu querido, não é por vista, é por fé, querido. Meu amado, eu tenho uma promessa de Deus que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que pode estar tudo dizendo o contrário. Eu vou crer pela palavra do Senhor. Satanás, ele até pode usar o medo para nos paralisar, mas quando meus olhos estão na palavra de Deus, naquilo que Deus tem liberado sobre a vida, o medo não vai me cegar, querido. Ô amada, teu marido vai para a igreja? Ih, mas eu vi ele ontem no boteco. Querido, ele pode estar hoje no boteco, mas eu já estou vendo ele presbítero, obreiro, pregando a palavra de Deus. Ih, rapaz, eu vi teu filho lá, teu filho ontem estava na boca de fumo vendendo drogas, né? Tu não viu meu filho? Não, porque pela fé eu estou vendo o meu filho louvando e adorando ao Senhor na igreja. Aquele que tu está vendo lá é uma pessoa do passado, mas eu já vejo o futuro do meu filho, e é louvando, é adorando, é servindo ao Senhor. Ah, irmão, tua empresa vai fechar. Não, porque está um tempo difícil. Não, querido, eu não estou vendo a minha empresa fechar, não. Eu estou vendo a minha empresa abrindo filial. A Rebote, a Rebote já está abrindo a sua segunda filial lá no centro de Nova Santa Rita. Mas como, meu filho? Porque eu tenho a palavra de Deus, e o medo do fracasso não vai me parar. Amém, igreja? Amém. Josafá foi um homem que teve medo.
Nós lemos no início do versículo, dizendo de Josafá, ele ouviu que uma grande multidão vinha da Síria para destruir Josafá. E diz a palavra que Josafá teve medo. Mas, meu querido, a diferença da vitória é que ele fez algo que destruiu o medo de dentro dele. Diz a palavra assim na sequência: e pôs-se a buscar o Senhor. Querido, o medo, ele vai vir sobre a tua vida. Porque o medo faz parte da nossa vida. O medo, ele vai vir para te avisar que algo pode dar errado. E é normal. Mas, meu querido, quando eu tenho a palavra de Deus e quando eu busco o Senhor, o medo não me domina. Mas o medo serve para ser superado e viver de experiência sobrenatural com Deus. Diz a palavra de Josafá: apregou o jejum em toda Judá. Ele botou toda Judá para orar e buscar e pedir socorro a Deus. E o Senhor respondeu: vocês não vão precisar temer, porque essa peleja não é vossa, mas de Deus. Querido, quando o exército chegou, querido, diz a palavra de Deus que Josafá, ele usou a melhor tática de guerra que existia. Sabe qual foi a tática de guerra de Josafá? Josafá não botou a cavalaria na frente. Josafá não botou a infantaria na frente, não. Josafá, sabe o que ele fez? Ele pegou todo o ministério de louvor, botou todos os levitas para tocar e cantar, e eles começaram a adorar o Senhor, dizendo que grande é o Senhor, que grande é o seu poder, que Ele é misericordioso. E diz a palavra que eles foram louvando e adorando ao Senhor. E quando eles chegaram lá, meu querido, todo o exército tinha sido destruído. Porque quando nós temos uma palavra de Deus, nós nos sujeitamos a ela, ainda que seja louca, ainda que para os homens naturais seja louco. Quando eu tenho a palavra de Deus, o medo não vai me paralisar, o medo não vai me roubar da presença do Senhor, querido. Amém, igreja? Se coloque de pé, meu querido. E eu quero te dizer essa noite, o que tem te paralisado? Qual é o sentimento, qual é o medo que tem te roubado da face do Senhor? O medo de errar, o medo de não dar certo, o medo das decepções, o medo da rejeição. Queridos, muitos são os nomes dos medos. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando você crê no Senhor Jesus, quando você entrega na mão do Senhor, o Senhor fala para você: não tem mais, porque nessa luta você não vai ter que pelejar. Chama no altar, sabe? Começa a tocar aquele louvor. E meu querido, o que tem te roubado da presença do Senhor? Muitas vezes o diferente nos rouba, querido. Porque assim, a gente padroniza o agir de Deus. Não, Deus vai fazer assim, vai fazer assado e vai fazer desse jeito. Porque eu passei minha vida inteira na igreja e sempre que Deus operou, foi assim. Mas aí de repente, Deus quer fazer algo diferente. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Aí quando Deus começa a trazer o novo, você não reconhece, querido. E aí o medo do novo faz o quê? Faz você rejeitar. Querido, já teve pessoas que entraram nessa igreja aqui e começaram a ouvir coisas que eles nunca ouviram. Começaram a ouvir palavras que eles nunca tinham ouvido antes. E aí o medo de estar fugindo da direção de Deus fizeram que eles saíssem desse lugar. Mas por quê? Porque eles se padronizaram Deus dentro de uma caixa e disseram assim: Deus só vai operar assim. Deus ele vai fazer assim, assim diz o Senhor. Deus ele vai dar 3 pulinhos, 2 rodadinhas e vai fazer dessa forma. Aí Deus quer fazer algo novo. Deus quer trazer algo que vai mudar a história dessa pessoa. Mas para fazer isso, Deus vai fazer algo que está fora da caixa dele, está fora daquilo que ele já vivenciou, porque nosso Deus é um Deus de novidade. Só que por medo, o medo vai fazer o quê? Que eles não percebam, que eles rejeitem aquilo que é de Deus. Foi o que aconteceu com os religiosos, os fariseus. Os fariseus estavam esperando o Messias vir.
Eles estavam orando pela vida do Messias. Mas aí de repente o Messias veio, e não veio nascido de um rei. O Messias veio, e não veio um homem forte, rico, cheio de influência. Mas o Messias veio como um homem pobre, filho de um carpinteiro, magro, fraco. Diz a palavra de Deus que nele não havia formosura alguma. Era um homem a qual as pessoas balançavam a cabeça. Sabe como é que eu creio? A feição de Jesus era a feição de uma pessoa feia. Já viu aquelas pessoas que você anda na rua? Uma pessoa indigente, magra, feia, que a gente fala assim: meu Deus, como é que pode uma pessoa viver assim? Querido, eu creio que a fisionomia de Jesus era assim, querido, porque ele era desprezado pelos homens. Mas Jesus veio dessa forma exatamente para quebrar com o conceito de peso que aquele povo tinha. Tanto que quando Jesus fazia a sua obra, ele pregava a sua palavra, ele curava os enfermos, eles não compreendiam. Por quê? Porque era diferente do que eles esperavam. E o medo de estar tomando uma decisão errada fez com que eles não ouvissem o que Deus tinha para eles, querido. E muitos dos fariseus, querido, não encontraram a salvação, porque a salvação esteve no meio deles e eles não a reconheceram, querido. E meu lado tem muita gente, querido, que padroniza o agir de Deus, o mover de Deus. Mas, meu querido, o padrão de Deus não é como tu quer, mas é como a palavra de Deus fala. O que tem que ser teu guia não é a tua forma de pensar, não é a tua forma de agir, mas é o que a palavra de Deus diz, querido. Então, meu amado, é dentro do teu medo que tem te paralisado, o teu medo que tem feito você deixar de viver os projetos chamados de Deus, não mais te roubar. Mas esteja aberto àquilo que Deus quer fazer na tua vida, querido. Em nome de Jesus, para de deixar que a tua padronização, que os teus pensamentos venham roubar aquilo que Deus tem para você. Não importa o que falaram de você, não importa a maldição que foi lançada sobre a tua casa, não importa o quanto que agoraram a sua vida. O sangue de Jesus é poderoso para quebrar hoje todo agouro, toda maldição, e Deus te dá uma nova história, querido. Irmãos, quem é que tem sido paralisado pelo medo? Deus me trouxe essa palavra porque tem pessoas que têm se sabotado a vida inteira por causa do medo. Quando as coisas começam a dar certo, querido, quando as coisas começam a melhorar, o medo que as coisas voltem a dar errado faz o quê? Eu acho que isso vai dar errado. Faz o seguinte: é melhor eu desistir do que as pessoas me abandonarem. Aí você desiste. Está começando um relacionamento, Deus está abençoando, mas o medo de você ser rejeitado por essa pessoa faz você abandonar, porque você não quer ser rejeitado. Aí você está começando um novo trabalho, um novo emprego, está começando a dar certas coisas, aí o medo de ser mandado embora do emprego faz você fazer as coisas erradas para ser mandado embora, porque você tem medo de que não venha dar certo. E aí você se sabota, querido. Você estraga aquilo que Deus tem te dado, porque o medo tem te roubado. Mas, meu amado, em nome de Jesus, nessa noite eu quero repreender esse espírito das trevas que tem aprisionado a tua alma no medo e tem impedido de você viver o sobrenatural de Deus. Amém, igreja? Quem vai vir aqui na frente hoje porque quer colocar no altar do seu medo que tem te paralisado? São muitos. Eu poderia trazer uma descrição de 300 tipos de medo diferentes que roubam a vontade, o mistério, os milagres, os propósitos para a nossa vida. Mas você sabe que tem te roubado. Mas, meu querido, nessa noite é tempo de você entregar no altar de Deus o teu medo e deixar que a palavra não temas, eu sou contigo, venha guiar a tua vida e a tua história. Então vem aqui na frente, em nome de Jesus. Venha, mas venha rápido, meu querido. Eu quero orar com você. Quem é que precisa colocar no altar do Senhor o medo que tem te paralisado? Quem é? Amém. Sempre tem que vir corajoso, né? O medo faz você ficar no teu lugar, sabia? Dizendo assim, ó, essa palavra é para você. É simples, essa palavra é para ti. O medo de fracassar, o medo de errar de novo, irmãos. Sabe qual é o pior medo que existe?
o medo de errar de novo. Querido, eu tive esse medo. Quando eu conheci a minha esposa, eu vim de um fracasso no relacionamento matrimonial. Eu vim de uma falha no meu casamento. Infelizmente acabou, não deu certo. Mas eu tinha medo de errar de novo. Eu tinha medo de tropeçar, de escolher errado de novo. E meu querido, por causa do medo, eu quase não casei com a minha esposa. E olha que eu ia perder a mulher maravilhosa que Deus tinha para minha vida. Uma mulher de Deus, que Deus tinha colocado. Mas o medo de errar de novo quis me paralisar. E eu quase joguei fora, querido. Eu quase joguei fora uma mulher dos céus para minha vida. Por quê? Porque o medo de errar de novo tomou conta do meu coração. E meu irmão, graças a Deus que eu orei ao Senhor e o Senhor falou assim comigo: não temas. Não temas, que eu sou contigo e eu estou nesse negócio. Vem e anda sobre as águas. Querido, eu andei, estou até hoje andando sobre as águas. Às vezes vem o vento, querido, porque vento vem. O vento balança. E aí eu começo a olhar para o vento, e quando eu vejo, eu estou meio que afundando. Mas o Senhor Jesus vem falar: filho, vem cá, para de ser incrédulo, porque tu tem pouca fé. Aí o Senhor me levanta de novo, e eu continuo andando sobre as águas. E querido, eu não quero parar de viver o sobrenatural com Deus, porque o medo tem me roubado. Qual é o medo que tem te roubado? Josiane, qual é o medo que tem te roubado, filho? Hein? Cristiano, qual é o medo que tem te roubado? Eu não preciso saber. Eu não preciso que o Clóvis venha aqui e fale: ó pastor, o meu medo é esse. Não, eu não preciso saber. Se você quiser abrir o seu coração depois que eu sou pastor, eu vou ter o maior prazer de orar contigo. Mas meu querido, você não precisa falar para mim. Mas nessa noite, o Senhor quer que você abra o coração e diga: Senhor, eu tenho tido medo. Medo de voltar para a velha vida. Medo de não ser suficientemente santo para fazer a tua obra. Medo de começar as coisas e me sabotar como eu sempre me sabotei, errar e tropeçar de novo. Querido, coloca diante de Deus o seu medo. Foi o que Josafá fez. Diz a palavra que Josafá teve medo. Mas quando teve medo, diz a palavra que Josafá clamou ao Senhor. Querido, nessa noite clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Coloca no altar de Deus qual é o medo que tem te paralisado por anos. O medo que tem te sabotado. De repente você já era para estar vivendo algo extraordinário em Deus, mas até hoje você não tem vivido porque o medo tem te roubado. Mas em nome de Jesus, nós vamos estar louvando. E enquanto nós estamos louvando, eu quero que você ore e entregue no altar do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe.